Olá, bom dia. Me llamo Daniele Vaz, eu sou estudante da carreira de Medicina da Universidade de Unitep. Eu vou apresentar um trabalho por el tema de diabetes de mellitus, juntamente com meu companheiro Dandara Almeida, Matheus Soares, Paulo Cardoso e Alice de Mello. Vou iniciar com o conceito de lo que é diabetes de mellitus, né? A diabetes de mellitus, ela pertence a um grupo de enfermidades metabólicas e é consequência da deficiência no efeito da insulina, né? Essa insulina, esse defeito por essa insulina é causada por uma alteração na função endócrina, né? Do pâncreas, né? Então, isso acaba ocasionando uma deficiência e ocasiona um grupo de enfermidades metabólicas, ok? Em la fisiologia de lo que seria a diabetes de mellitus, são islotes pancreáticos que estão constituídos por 4 tipos de células, né? As células betas, alfa e delta e PPOF, né? As quais sintetizam e liberam hormonas como insulina, L-glucagon, a somatostatina e o polipeptídeo pancreático, respectivamente. Durante a diabetes de mellitus, a glucemia ela se eleva a valores anormais, né? Hasta que alcance algumas concentrações nocivas para o sistema fisiológico, provocando algum tipo de danos em los tecidos nervosos, como alguns tipos de danos que são esses, né? Conhecidos como neuropatias, retinopatia e nefropatias. A diabetes mellitus, ela se divide em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e também em lo que é diabetes gestacional, né? Em la diabetes tipo 1, o pâncreas, ele não produz insulina, né? Ou seja, se caracteriza por la ausência de síntese de insulina. Já em la diabetes tipo 2, o organismo, ele não utiliza bem esta insulina. Então, você tem na origem a incapacidade do corpo para utilizar eficazmente essa insulina. Já a diabetes gestacional, ela corresponde a uma hiperglicemia, que se detecta por primeira vez durante o embaraço, né? É muito importante levar em observações os tipos de diabetes que cada pessoa pode estar adquirindo. Hablando sobre lo que são os signos e sintomas, né? A diabetes em seus sintomas mais frequentes são as de hipoglucemia, né? A hipoglucemia ela pode ser leve, da diabetes de mellitus, que é temprana, menudo assintomática, né? A hipoglucemia mais significativa causa glucosúria e, portanto, uma diurese osmótica, né? Essa diurese osmótica pode retrasar-se muitos anos, né? A hipoglucemia mais significativa vai causar esse tipo de diureses osmóticas, né? E pode levar a lo que é uma polaquiúria, a uma poliúria, a uma polidipsia com progressão a hipotensião ostáticas e desidratação, né? A desidratação também grave, ela produz debilidades, cansaço e também alteração do estado mental. Então, é muito bom levar em consideração esses sintomas, né? Este tipo de diureses osmóticas ocasionada por la hipoglucemia. Também ocorre lo que são as perdas de peso, náuseas, vômitos, la visión também pode levar-se a estar borrosa, né? E predisponer ao desenvolvimento de algumas infecções bacterianas ou micóticas, né? O paciente com diabetes de mellitus tipo 1 se diagnostica a apresentar hipoglucemia sintomática e vai a ter uma cetoacidose diabéticas. Já o paciente com diabetes de mellitus tipo 2, ela pode apresentar uma hipoglucemia sintomática, pero suele ter sintomas e sua enfermidade se detecta durante o exame de rotina. Buenas tardes, eu sou Matheus Soares, sou aluno da Unitep, água do quarto semestre, o grupo 2, ele sobre o grupo A. Eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 e 2. Primeiro vamos falar de tipo 2. Habla que a medição da glucosa em sangue se pode realizar mediante uma análise de sangue e petição do médico.
El exame se realiza después de 8 horas de ayuno, generalmente por la mañana, para evitar que a ingestão de alimentos altere no resultado do exame. A análise de sangue pontual não é definitivo, é de si, não determina se uma pessoa tem diabetes ou não. Para ele, é necessário que o exame se repita em outros momentos e que se realize diferentes provas. A prova da curva glicêmica também se pode utilizar para o diagnóstico da diabetes mellitus. Em el paciente gera em laboratório um preparado com açúcar dissolúvel em água e durante as seguintes horas se toma muestra de sangue para medir o nível de tolerância e metabolização do açúcar. Finalmente, também existe uma prova chamada hemoglobina de la glucosa. Com uma sola muestra de sangue, a prova evalua a glucosa em sangue durante 90 dias, a retroatividade, o que demais a credibilidade de diagnóstico de diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1. Diagnóstico clínico. O quadro de ADMI em niños se acompanha de signos clássicos como a poliúria e a polidipasa e adelgazamento devido ao aumento significativo da incidência de niños menores de 5 anos, especialmente a atenção em este grupo de idade por a dificuldade de mostrar sintomas, já que são niños que solamente mamam, o que dificulta a concepção da poliúria e a polidipsia. Perdida de peso, irritabilidade e desidratação são alguns dos signos e sintomas que devem ser despertar a atenção médica para o diagnóstico de diabetes. Desafortunadamente, a descompensação da cetoacidose segue sendo uma realidade em la maioria dos diagnósticos de la diabetes. Diagnóstico laboratorial. A diabetes se pode diagnosticar mediante uma simples prova de glicose em sangue. E os diagnósticos em la infância seguem o mesmo critério da Organização Mundial da Saúde, a OMS. De los outros grupos de idade, é decir, pacientes com sintomas presentes, associados com glicemia aleatória superior a 200 mg, glucose em sangue e em ayunas igual, superior a 126 mg. Bueno, mi nombre es José Paulo Martins Cardoso, soy del cuarto semestre y voy a hablar de la diabetes, de la fisiopatología. Bueno, la fisiopatología y aspectos moleculares de la diabetes tipo 1. Que la diabetes tipo 1 é também conhecida como diabetes insulinodependiente, né? Inicia comumente desde a infância e se considera uma enfermidade inflamatória crônica, causada por la destruição específica de las células beta em los islotes de Langerhans do pâncreas. E estas células têm como função primordial a secreção de insulina em resposta ao incremento em la glucemia. Bueno, existem distintas causas por las quais podem ocorrer a destruição de los islotes, los vírus, agentes químicos, autoimunidade cruzada ou incluso uma predisposição genética também. Bueno, durante a etapa prévia, ao início da diabetes tipo 1, em 80% dos indivíduos se detectam anticorpos contra antígenos citoplasmáticos ou membranales de las células betas pancreáticas, como a descarboxilasa de ácido glutamínico 65 e 67. E a proteína de choque térmico 65 e contra a insulina 15. Sin embargo, a maior susceptibilidade para desarrollar aí
la diabetes tipo 1 se encontra em los genes de los antígenos leucocitários humanos, do cromossomo 6, que contribui aí com lá 50% del risco também, e são associados a alguns polimorfismos genéticos em los sítios de união do peptídeo. Mediante a identificação de estes anticuerpos em pessoas sanas, se estabelece aí o risco, né, de desenvolver a enfermidade, por exemplo, a presença de anticuerpos contra a insulina, e confere aí risco pequeno, mientras que a combinação de anticuerpos contra células de los islotes e contra as RAD ou contra insulinas representam risco alto para desenvolver também a diabetes tipo 1. Bueno, prosseguindo aí na fisiologia da diabetes tipo 2, que a diabetes mórbida se associa com o desenvolvimento de diferentes enfermidades, entre as que destacam a diabetes e a hipertensão. A obesidade é uma consequência da ingesta contínua e desregulada de alimento rico em conteúdo energético, que não é aproveitado como sequência de uma baixa atividade metabólica, e o sedentarismo. Por lo tanto, se almacena e acumula em tecido grasso. Durante esta situação, o pâncreas tem uma hiperatividade por la concentração alta e constante de la glucosa em sangue, com uma secreção de insulina elevada para conservar a glicemia em níveis normais. Bueno, também temos as causas que desencadeiam este tipo de diabetes tipo 2. E dentre estas causas se conhecem que 70 e 85 de los pacientes al parecer influem diversos factores como a herência poligênica em la que participam número indeterminado de genes, junto com fatores de risco que incluem a obesidade, dislipemia, hipertensão arterial, história familiar de diabetes e dieta rica em carboidratos, fatores hormonais e também uma vida sedentária. Bueno, os pacientes apresentam níveis elevados de glucosa e também aí resiste à ação da insulina em los tejidos periféricos. De 80 a 90% das pessoas têm células beta sanas, com capacidade de adaptar-se a altas demandas de insulinas e obesidade, embaraço e cortisol. Mediante o incremento em sua função secretora, 23 em la massa celular, 23 em la massa celular 26, sem embargo, em 10 a 20% das pessoas se apresenta uma deficiência das células beta em adaptar-se, o qual produz aí um esgotamento aí celular, com redução em la liberação e almacenamento também de la insulina. Bueno, la diabetes de tipo 2 se associa com uma falta de adaptação ao incremento em la demanda de insulina, ademais de perdida de la massa celular por la glucotoxicidade. Sem embargo, o receptor à insulina apresenta alterações em sua função. Quando a insulina se une a seu receptor em células do músculo, inicia as vias de sinalização complexas que permitem aí a translocação, né, del transporte de la GLUT4 localizado em la vesícula hacia la membrana plasmática para levar aí a cabo a sua função de transportar a glucosa de la sangue ao interior da célula. A sinalização do receptor térmico termina quando é fosforilado
fosforilado em los resíduos de serina, treonina em la região intracelular para sua desensibilização e finalmente estes permite a internalização do receptor diabético tipo MOLD, Mature Austin, Diabetes of bueno, está em inglês, eu não compreendo. E outras hiperglucemias também. Glucosinasa, que é uma enzima que funciona como um sensor de glucosa e catalisa também aí sua fosforilação, se expressa em tecidos que regulam o metabolismo da glucosa, como o hígado e pâncreas. As mutações aí em Eugen se dicha enzimas ocorrem em certos tipos de diabetes de adulto, de início juvenil. Bueno, também temos a MOD2, né, que levam a sua diminuição em la capacidade de fosforilar a glucosa quando as células beta se submetem aí a dose alta de glucosa de maneira crônica e diminuem aí a quantidade de la atividade de la glucosinasa, además la glicação aí de fatores de transcrição del gen de glucosinasa, que reduz o RN mensageiro e se reverte aí com aminoguanidina. Bueno, também temos aí a diabetes gestacional, que é o aumento de estrógenos e prosterona, que produz aí hiperplasia das células betas do pâncreas. E, por conseguinte, aí, se afeta ao metabolismo dos carboidratos e aumenta a secreção de insulina. Durante a segunda metade do embaraço, a partir das 24 a 28 semanas, o metabolismo de los carboidratos se afeta a aumentar a produção de somatostatina coricônica humana e placentária, prolactina, cortisol e glucagon, o que contribui aí a uma diminuição da tolerância, né, a la glucosa e a maior resistência à la insulina. E também se há determinado hipovitaminose D. Ao administrar aí esta vitamina, a hiperglucemia gestacional diminui de maneira rápida e transitória, por incrementar a sensibilidade à glucosa. A deficiência da vitamina D resulta em uma resistência à insulina que incrementa aí a síntese e secreção de insulina, né, por la ativação de canais de carbono, dependente aí de voltagem mediante um mecanismo tradicional desconhecido. Cabe também aí ressaltar a presença do receptor citosólico nuclear de vitamina D em las células beta, né? E também aí temos as glucocorticoides, como a dexametasona em excesso, elas diminuem aí também, né, o IRS-1 e incrementam aí o IRS-2. Ademais, diminui aí a atividade da P1-3K, né, e PKB também, que é adipocitos 21. E as mesmas alterações aí das presenças de hepatocitos infectados com o vírus da hepatite C. E em las vias transducional do receptor, a insulina também. Bueno, então, sobre a fisiopatología é isto. Está bem, gracias, hasta luego. Olá, meu nome é Alice e vou falar sobre a prevenção da diabetes mellitus. Vamos começar com a diabetes tipo 1.
que no tiene ningún tratamiento preveniente de manera definitiva ao estabelecimento ou la progressão de la diabetes mellitus tipo 1. La azeotioprimina, os corticoides e a ciclosporina, ela induz a remissão de la ADM tipo 1 temprana em alguns pacientes, o que pode ser resultado da inibição e destruição da autoimunitária das células betas. Pero a toxicidade e as necessidades de tratamento durante a vida limitam sua aplicação. Em uns poucos pacientes, o tratamento breve com anticorpos mononucleares anti-CD3 reduz os requerimentos da insulina durante o primeiro ano da enfermidade e começo recente a inibir a resposta autoimunitária das células T. Já em la diabetes mellitus tipo 2, ela pode se prevenir com modificações no estilo de vida, como o descenso tão solo de 7% do peso corporal basal combinado com atividades físicas, como por exemplo 30 minutos de caminhada por dia, pode reduzir até 50% da incidência da diabetes em indivíduos com riscos. Também se demonstrou que a metformina e a carbose ela diminui o risco da diabetes em pacientes com alterações na regulação da glucosa. As tiazolidinonas também podem ser protetoras, pero não precisa de estudos mais para recomendar-se. Aqui na imagem mostra que 90% das pessoas têm 90% das pessoas no mundo elas têm diabetes tipo 2, que é o corpo ele produz insulina, pero não usa de maneira eficiente. Ela pode se prevenir? Sim, com alimentações saudáveis, com um peso saudável, uma atividade física recomendada, moderada. E essas são as maneiras de prevenção da diabetes tipo 2. Agora vamos falar um pouco sobre as complicações. Os riscos das complicações da diabetes podem recorrer com o controle escrito da glicemia, que se define através do mantimento de uma concentração da hemoglobina glicada menor que 7%, e com o controle da hipertensão arterial e das concentrações de lipídios. A maioria dos pacientes com diabetes mellitus, a tensão arterial deve manter-se menor que 140 por 90 mm por mercúrio. Para os pacientes com diabetes e que tenham alguma enfermidade cardíaca ou tenham algum risco de enfermidade cardíaca, a tensão arterial deve manter-se a menor que 130 por 80. Em pacientes com diabetes mellitus, traz vários anos de hiperglicemia mal controlada, que aparecem múltiplas complicações, sobretudo os vasculares, que afetam tanto os vasos pequenos, os microvasculares, como os vasos grandes, que são os macrovasculares, ou ambos. Os mecanismos que desenvolvem as enfermidades vasculares podem incluir a glucolização de proteínas séricas e tissulares com formação de produtos finais de glicolização avançada, produção de superóxido, ativação da proteína C, uma molécula que sinaliza e aumenta a permeabilidade vascular e causa difusão endotelial, vias aceleradas e biossíntese de hemoxamina e poliol, que conduz à acumulação de sorbitol nos tecidos, a hipertensão e dislipidemias, que comumente acompanham a diabetes mellitus, a microtrombose arterial e os efeitos de pró-inflamatórios e pró-trombóticos da hipoglicemia e hiperinsulina, que afetam a autorregulação vascular. A disfunção imunitária é outra complicação muito importante da enfermidade e se deve aos efeitos diretos da hipoglicemia sobre a imunidade celular. A enfermidade microvascular é a base de 3 manifestações frequentes e devastadoras da diabetes mellitus, que são a retinopatia, nefropatia e neuropatia. A enfermidade microvascular ela também pode afetar a cicatrização da pele,
de maneira que, incluso defeitos menores e sua integridade, pode conduzir ao desenvolvimento de úlceras mais profundas que infectam rapidamente, e em particular, principalmente nos membros inferiores. O controle exaustivo da glicemia pode evitar ou retrasar muitas das complicações, pero não evitá-las uma vez estabelecidas. Já as enfermidades macrovasculares, ela implica a aterosclerose dos grandes vasos, que pode conduzir a angina de peito ou infarto do miocárdio, ataques isquêmicos transitórios e acidentes cerebrovasculares, enfermidades arteriais periféricas e a difusão imunitária é outra complicação importante da enfermidade, e ela se deve aos efeitos diretos da hipoglicemia sobre a imunidade celular. Os pacientes diabéticos, eles são mais suscetíveis à infecção bacteriana e mióticas, como por exemplo na imagem mostra a celulite, que são úlceras de pé. Olá, meu nome é Dandara Almeida de Moraes e vou dar continuidade ao nosso tema falando sobre o tratamento. O tratamento da diabetes mellitus implica tanto cambios em estilo de vida como medicamentos. Os pacientes com diabetes tipo 1 requerem insulina. Alguns pacientes com diabetes tipo 2 podem evitar ou interromper o tratamento farmacológico se podem manter os níveis de glucose em plasma solo com dieta e exercício. As classes de medicamentos denominadas agentes antidiabéticos orais têm a finalidade de barrar a glicemia e mantê-la normal. Estas classes de medicamentos podem ser divididas em sulfonilureais e metiglinidas, que são os medicamentos que aumentam a secreção da insulina. Os inibidores de alfa-glicosidase, que são os medicamentos que retardam a absorção de carboidratos. As glitazonas, que são os medicamentos que aumentam a sensibilidade da insulina em um músculo adipocito e hepatocito. Os inibidores de DPP-4, glipitinas, que são os medicamentos que aumentam os níveis de GLP-1, com o aumento da síntese e secreção de insulina, além da redução de glucagon. Mimético e análogo do GLP-1, que têm efeitos acima relatados em resposta à dose farmacológica do análogo do GLP-1 com ação. Sobre os objetivos e métodos. O tratamento requer controlar a hiperglicemia para aliviar os sintomas e prevenir as complicações e, simultaneamente, reduzir ao mínimo os episódios de hipoglicemia. Os objetivos do controle de glicemia são glicemia pré-prandial entre 80 e 130 mg por decilitro, pico pós-prandial 1 a 2 horas depois do começo da comida de glucose em sangue menor a 180 mg por decilitro, e concentrações de HbA1c menor que 7%. Tipicamente, a glicemia se determina com controles ambulatoriais do nível de la glucose em sangue capilar e a concentração de HbA1c deve permanecer menor que 7%. Estes objetivos podem modificar-se em los pacientes que requerem o controle estrito de la glicemia, como os ancianos com estado de saúde frágil, os pacientes com escassa expectativa de vida, os que pressentem crises hiperglicêmicas recorrentes e, em especial, os que não reconhecem a hipoglicemia e os que podem comunicar os sintomas de hipoglicemia. Os elementos fundamentais para todos os pacientes são a educação, o assessoramento relacionado com a dieta e o exercício e controle da glicemia. Os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 requerem insulinoterapia. Os pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e hipoglicemia deve indicar o início de dieta e exercício seguidas de um solo hipoglicemiante por via oral,
se os cambios em estilo de vida são insuficientes e o agregado de outros fármacos ou agonistas do receptor de GLP-1 se consideram necessários, e insulina quando a terapia combinada não logra cumprir os objetivos recomendados. Acá, a metformina é o antidiabético da classe de las biguanidas, mas utilizados em tratamento de la diabetes mellitus. Sobre os métodos a los pacientes. Primeiramente, o primeiro método que vamos falar é a instrução do paciente. A educação acerca de las causas de la diabetes mellitus, como a dieta, os fármacos, o autocontrole com tiras reativas e os signos e sintomas de la hipoglucemia, la hiperglucemia e as complicações de la diabetes resulta crucial para melhorar a atenção. A maioria de los pacientes com diabetes mellitus de tipo 1 também podem aprender a ajustar suas doses de insulina. Ou seja, a educação deve reforçar-se em cada consulta e internação. Os programas formais para a educação relacionados com a diabetes, em geral, conduzidos por enfermeiros, especialistas em diabetes e especialistas em nutrição, e em geral resultam de ser muito eficazes. Depois vamos falar da dieta, o segundo mais importante. A adaptação da dieta às circunstâncias do indivíduo pode ajudar a los pacientes a controlar as fluctuações na glucemia, e em aqueles com diabetes mellitus tipo 2 pode ajudá-los a perder peso. Em geral, todos os pacientes com diabetes mellitus necessitam receber informação sobre a dieta que devem consumir, com baixo contenido de graxas saturadas e colesterol e moderada quantidade de hidratos de carbono. Se é possível, procedentes de cereais inteiros com maior contenido de fibra, aunque as proteínas e os lípidos da dieta contribuem a aportar calorias e, em consequência, produzem aumento ou perda de peso. Só os hidratos de carbono produzem um efeito direto sobre a glucemia. Uma dieta com baixo contenido de hidratos de carbono e elevado contenido de lipídios melhora o controle da glucemia em alguns pacientes e pode usar-se por um período curto, pero sua segurança a largo prazo é incerta. Depois vamos falar agora de los exercícios. A atividade física deve aumentar-se até o nível que o paciente pode tolerar. Se há demonstrado que tanto o exercício aeróbico como o exercício de resistência melhoram o controle da glucemia na diabetes tipo 2, e vários estudos han mostrado que uma combinação de resistência e exercício aeróbico é melhor que cada um por separado. Os adultos com diabetes sem limitações físicas devem fazer exercícios durante um mínimo de 150 minutos por semana, dividido em ao menos 3 dias por semana. Depois vamos falar do tópico de perda de peso. Em las pessoas com diabetes e obesidade, se é possível, os médicos devem receitar medicamentos para a diabetes que promovam a perda de peso ou que não o afetem. O tratamento quirúrgico da obesidade, com colocação de banda gástrica, gastrectomia em manguito ou derivação gástrica, que chamamos bypass, também ajuda a perda de peso e melhora o controle da glucemia, independente da perda de peso. Em pacientes com diabetes mellitus, incapazes de barrar de peso por outros meios. O cuidado com os pés, de muita importância. A pedicure habitual a cargo de um profissional, com corte de las unhas de los dedos e de los pés e las calosidades é importante para os pacientes com perda de sensibilidade ou compromisso circulatório.
deve aconselhar-se a estes pacientes que inspecionem seus pés todos os dias em busca de lastimaduras, fissuras, calhos, úlceras também. Os pés devem lavar-se a diário em água tibia com um sabão suave e secar com delicadeza e minuciosidade. Deve aplicar-se uma crema hidratante para as peles secas e ásperas. Em o caso de los pés úmidos, deve usar-se talco. Los zapatos também devem calçar-se muito bem, tener a ponteira ancha, não estar abertos em el talón e em los dedos e devem cambiar-se com frequência. La vacunação. Todos os pacientes com diabetes devem receber uma vacuna contra Streptococcus pneumoniae uma vez e antigripal uma vez ao ano por lo menos. Sobre o controle de la diabetes. O controle de la diabetes mellitus pode monitorar-se através da medição das concentrações sanguíneas de glucosa, HbA1c e fructosamina. A automonitorização da glucosa é feita usando um glucômetro, tiras reativas e um medidor de glucosa, que é a medida mais importante. Deve usar-se para ajudar os pacientes a ajustar a ingesta dietética e a dose de insulina para ajudar os médicos a recomendar ajustes em las frequências e las doses de los medicamentos. Há vários tipos de glucômetros disponíveis, como esse que é ponido aqui na figura. Quase todos requerem tiras reativas e um método para punçar a pele e obter uma amostra bem pequena de sangue. A maioria contém soluções de controle que devem usar-se em forma periódica para verificar que a calibração do medidor seja apropriada. Os níveis de HbA1c refletem o controle de la glucemia correspondente a los 3 meses prévios entre a consulta. A HbA1c deve avaliar-se cada 3 meses em los pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e ao menos 2 vezes ao ano em aqueles com diabetes mellitus tipo 2, quando as glucemias são aparentemente estáveis e com maior frequência se o controle é incerto. Já a fructosamina, que representa toda a albumina glucosilada, pero também está formada por outras proteínas glucosiladas, reflete o controle da glucemia durante 1 ou 2 semanas antes do estudo. O controle da fructosamina pode utilizar-se durante o tratamento intensivo da diabetes mellitus e em pacientes com variedades de la hemoglobina ou um aumento do recâmbio de eritrocitos, que provocam resultados falsos em las concentrações de HbA1c, pero se aplica sobretudo em âmbitos experimentais. O controle da glucosa em la urina é demasiado impreciso para ser recomendado, por isso não está acá em la minha citação. Vamos falar agora sobre o transplante de pâncreas. O transplante de pâncreas e o transplante de islotes pancreáticos são métodos alternativos à administração de insulina. Ambos servem para injetar em forma efetiva células beta produtoras de insulina em pacientes com deficiência de insulina tipo 1. Um transplante de pâncreas oferece uma possibilidade de cura para esta afecção, pero por lo general se reserva para as pessoas com complicações graves de la diabetes, porque os efeitos secundários de um transplante de pâncreas podem ser importantes. Em alguns casos, os transplantes de pâncreas também podem tratar o diabetes tipo 2. Em muito poucos casos,
Los trasplantes de páncreas podem usar-se também para tratar o câncer pancreático, o câncer das vias biliares ou outros tipos de câncer. Com frequência, o transplante de pâncreas se realiza junto com um transplante de rinhão em pessoas cujos riñones han quedado afetados por la diabetes. Entonces, es esto. Muchas gracias.